Toda sala tem um tapete. E por mais discreto que ele pareça, ele está sempre ali. O tapete presencia as brincadeiras das crianças, as conversas que atravessam a tarde, as visitas inesperadas, os encontros, os conselhos, as risadas e até os conflitos. Ele vê histórias começarem, vê histórias terminarem, vê pessoas crescerem e também guarda aquilo que muita gente prefere esconder por debaixo dele. Talvez por isso o tapete da sala tem esse nome. Porque ele não é um espaço sobre respostas prontas, sabe? É um espaço para conversas sobre família, sobre relacionamentos, sobre memórias, sobre fotografia, sobre a vida e sobre tudo aquilo que nos torna humanos. Então fica à vontade, a conversa começa agora. Antes da gente começar, você tá aqui no meu tapete. Quero te receber bem aqui. Quero que você se sinta acolhida antes de tudo. Você aceita um café, uma água, temos expresso, cafeinado, descafeinado, temos suco, um chazinho. O que você prefere? Eu aceito um chá. Olha, tem esse aqui, Mamãe Serena. Eu achei muito fofo. Adoro. E tem esse camomila, cidreira e maracujá. Eu vou de Mamãe Serena. Eu adoro. Ah, escondi aqui, atrás da almofada. Debaixo do tapete. Tem coisas que a gente esconde debaixo do tapete, né? Letícia, eu já te conheço já tem um bom tempo, mas assim, pelo que eu acompanho nas redes sociais, você já acompanha muitas famílias e eu acho seu trabalho, assim, surreal de incrível. Você acolhe muitas mães no seu espaço, você traz, né, a vida, você traz a luz, colabora com a vida das mães de uma forma muito singular, né? Elas precisam disso. Como que funciona esse acompanhamento seu como doulagem? Então, eu costumo falar que a doula ela é uma profissional da família. Então, a gente não tem vínculo, assim, institucional, médico, enfim. Função da doula é oferecer para aquela família um suporte contínuo, desde a gestação, parto e pós. Então, ali durante a gestação, por exemplo, a gente vai trabalhando uma psicoeducação com aquele casal, geralmente, e aí a gente vai abordando isso nas aulas de parto. Então, a gente tem alguns temas específicos que a gente vai conversando, né, com o intuito de preparar essa família, emocionalmente, fisicamente, de forma informacional também, né, para eles estarem preparados para vivenciar o parto e terem uma experiência de parto positiva, independente do desfecho que vai acontecer esse nascimento. No parto, a mesma coisa, a gente tá ali para ofertar suporte físico, emocional. Eu falo assim, geralmente, que o suporte emocional para mim é o que mais mexe, porque é uma lacuna que geralmente ela não é preenchida. Porque quando a gente vai para parto, ambiente hospitalar, é tudo muito automático, muito robótico, muitos padrões, e aí essa parte da vulnerabilidade da mulher é esquecida e é deixada de lado. Então, a doula ela tá ali para isso, para cuidar, para acolher, para assegurar que essa mulher está bem, para ela se sentir vista, se sentir acolhida. E o mais importante que é o que a gente constrói lá na gestação, que é a autonomia. A autonomia das escolhas, saber dos direitos, das possibilidades. A gente também esbarra durante o parto ali do suporte físico, que é basicamente alívio de dor. Então a gente que vai estar ali cuidando diretamente do ambiente que essa mulher está inserida, da luz que está às vezes muito forte, das respirações, da massagem. Então essa parte de alívio de dor também é com a gente. Esse apoio com certeza é indispensável, né? Faz uma total diferença. Quantas famílias você já atendeu, assim? Você tem uma média? Você já fez essa contagem? Então, eu fazia e eu parei. Tá igual eu, ano então. passado, porque... eu acho que vai perdendo também o sentido. Comecei como doula, né? Então, acompanhei um período só como doula e depois, posteriormente, só com a consultoria de amamentação e, às vezes, os dois ao mesmo tempo. Chegou aí de parto, né? Que eu contabilizava mais umas 300 em média. Nossa! Desses 6 Isso enquanto anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos de trajetória aí. Isso. Eu nunca contabilizei só a amamentação. O que eu tenho contabilizado é famílias que eu acompanhei gestação, parto
e amamentação, assim, pós-parto. Assim, na verdade, eu caí na doulagem de paraquedas. Eu não falei assim, agora eu vou fazer meu curso de doula porque eu amo isso. Não. Eu sempre gostei muito desse mundo, mas eu não sabia o que eu fazia quando eu saí do ensino médio. Aí eu fiquei um tempo parada, passei em psicologia, falei, não é isso que eu vou fazer. Foi lá durante o curso que eu me apaixonei. E esse curso apareceu como uma proposta? Não, eu vi num vídeo de parto, porque eu assistia muito vídeo de parto no YouTube. E aí, em um desses vídeos, ela tinha uma doula, né, acompanhando a gestante, e eu falei, não, deixa eu saber o que é isso, né, o que eu preciso fazer, porque eu sei. Aí eu comecei a pesquisar, mandei mensagem pra um monte de gente, e aí apareceu esse curso lá em Goiânia, e aí eu fui. Mas eu fui assim... Você foi na curiosidade. Falei, nossa, mas o que eu vou fazer com isso, né, só pra eu saber mesmo, não tô fazendo nada. Então deixa eu ir. E amei. E você nunca foi curiosa, assim... Já era curiosa, né? Já. Mas você nunca teve a curiosidade de saber da onde veio esse instinto de gostar de ver vídeos de parto no YouTube? Porque é uma coisa assim... né? Não é um hobby, né? De qualquer pessoa, assim. É uma coisa muito peculiar. Então, na verdade, eu acho que... Quando eu era criança, eu já brincava de parir minhas bonecas. Quando eu ganhava uma boneca nova, enfim, eu ficava brincando de fazer o parto. Então eu acho que é algo que eu cresci vendo. Você carrega isso dentro de você, né? É muito enraizado. Sim, a minha avó sempre trabalhou com maternidade, com bebê. Uma tia-avó que era parteira, então eu lembro quando a minha mãe estava grávida do meu irmão, já tinha ali uns 8 anos. Ela queria fazer o parto da minha mãe na fazenda. E aí, sempre... Minha mãe teve 2 partos normais, minha avó, minhas avós. Então sempre foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. Fui crescendo, né, tive celular, e aí comecei a pesquisar mais sobre isso. E aí, tô aqui. É aquela coisa, né? Se existe outras vidas, você pode ter sido uma parteira, né, em outra vida. Tem grande chance. É uma coisa, assim, que eu pensei, assim, na hora, porque é algo que tá, assim, dentro de você, né? E eu sinto isso muito dentro da fotografia comigo, fazendo, assim, o uso das suas palavras tá enraizado mesmo, assim, em você. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Isso é lindo, isso é lindo. 6 anos de doulagem e quantos anos de consultoria de amamentação? 3, quase 4. É uma boa experiência. Assim, você sente, não sei, eu acredito que sim, pelo que a gente conversou nos bastidores, numa primeira reunião que a gente teve antes desse momento, quando eu te fiz o convite, você sente que a maternidade, ela tem sido romantizada? Qual que é a sua visão, assim, acerca disso? Eu acredito. Ela é muito romantizada, né? E eu acho que isso parte do pressuposto de que a maternidade é instintiva. Eu acho que vem desse lugar de que a mulher, ela nasce pra ser mãe, então ela tem que dar conta de tudo. Que vem da cultura, né? Sim. Eu acho também que as redes sociais têm um impacto muito grande nisso. A gente vê várias e várias mães num recorte da vida que elas postam, é lindo. Que dá certo, que elas dão conta de tudo, e que os filhos são perfeitos, e que elas dão conta da casa. E isso gera uma autocobrança muito grande, né? Então eu acho, sim, que a maternidade, ela é romantizada, mas eu também acho, por outro lado, que existe uma demonização da maternidade, sabe? De todas as críticas, de tudo que é ruim, de tudo que você vai ter que abdicar. Você acha que dá pra encontrar o equilíbrio nisso? Eu acho que dá. Como tudo na vida. Como tudo na vida, mas eu acho que colocar em prática é um pouco mais desafiador. Eu acho que tem muitas coisas que as mães não sabem, que não contam para as mães antes de um bebê nascer, né? Mas antes da gente falar disso, eu vou fazer um gancho no que você falou do que normalmente muitas mães publicam nas redes sociais como um recorte de uma vida perfeita, e aí outras pessoas enxergam aquilo e acabam dando uma romantizada e talvez se culpando da vida dela não ser realmente daquele jeito. Sim. Mas eu acho que não é uma culpa da mãe que publica um recorte, porque eu acho que nós temos o livre-arbítrio, a nossa escolha, a rede social é minha, é sua, é dela, de publicar o que realmente bem entende, o que quer, né? Se a pessoa quer fazer um desabafo, se a pessoa quer publicar uma foto do bebê dela bonitinho, com uma roupinha nova, de um passeio, de uma viagem, de uma conquista, de um momento que ela tá em família, de que ela tá se sentindo realizada. Mas eu acho que cabe a nós que consumimos um conteúdo que não é só de influenciador, que não é só de perfis voltados para a maternidade ou qualquer outro nicho, qualquer outro segmento, cabe a nós, como consumidores desse conteúdo,
compreender que aquilo realmente é um recorte, que aquilo é vida real também. Aquilo pode ser performático, mas aquilo também é vida real. Eu tenho essa linha de raciocínio, sabe? Então eu acho que a rede social, ela passa a ser também, além de um veículo de comunicação, ela passa a ser um meio de entretenimento. Nós que precisamos nos educar, não só pro que a gente publica, mas também pro que a gente vê, saber interpretar. E aí a gente volta pro assunto do equilíbrio, né? A rede social, ela também traz muito a parte dolorosa da maternidade, né? Então, existe essa parte romantizada, assim, mas existe a parte que a mãe mostra ali a vida real. Geralmente são influencers, né, famosas que mostram a parte difícil que elas também estão passando, a amamentação que está sendo dolorosa, um pós-parto que está sendo difícil. Eu acho que isso traz também um senso do que a pessoa que está assistindo, que está consumindo, de empatia, sabe? Tipo assim, nossa, se ela tá passando por isso, eu também passo por isso, eu posso passar por isso, eu já passei por isso. Às vezes gera um medo, né? Isso. Gera um medo e acaba gerando um bloqueio de talvez, nossa, eu não quero passar por isso. Ou talvez criando uma falsa afeição, né? A maternidade, ok, a mãe vive ela de forma mais intensa, porque é a mãe que gera a criança, é a mãe que dá o peito, é a mãe que passa por essa parte mais complexa, né? Não vou dizer dolorosa, mas complexa, porque tem o seu lado bonito, mas tem o seu lado de desafio. Os seus desafios, sua intensidade maior é a mãe que passa por aquilo. Existe a maternidade ali, existe toda uma rede, né? Outras pessoas que fazem parte desse momento, né? Existe o pai, existe avós, existe amigos, existe uma família ali por trás. Letícia, aproveitando esse assunto, eu vejo muito no estúdio o relato de mães que me contam que uma primeira gestação é de um jeito, elas vivem uma experiência, a segunda gestação às vezes é completamente diferente, que elas sentem tanto no gestar, quanto na amamentação, quanto até mesmo na primeira infância, na educação dos filhos. Você deve viver muito isso dentro do seu espaço, né? Você tem alguma coisa para compartilhar com a gente quanto a esse assunto, quanto a essa sensação das mães? Então, de fato, existe mesmo essa comparação delas com elas mesmas, delas com outras pessoas. É uma experiência. A gestação é uma experiência, o parto, a amamentação e a maternidade toda em si. E essa experiência, ela vai ser vivida de acordo com o momento que aquela pessoa está passando, né? De acordo com a subjetividade que ela vai interpretar aquilo, com o momento. Então, é tudo muito singular. Então, se a gente pegar uma mulher que teve 10 gestações, as 10 gestações vão ser diferentes, né? É muito particular. E aí a vida ela vai passando, né? Então a cada momento a gente vai tendo demandas diferentes, vai tendo interpretações diferentes. E aí a forma que a gente vivencia isso também. Eu acho difícil a mulher não se comparar, mas é uma coisa que eu sempre tento aliviar no coração delas. Porque às vezes uma gestação, nossa, a gente vê muito isso nas gestações, né? Ali no primeiro trimestre. A primeira gestação, nossa, foi super tranquila, não tive enjoo, não tive náusea, não tive vômito. E aí numa segunda gestação, nossa, meu Deus, essa vai ser minha última gestação, porque eu tô vivendo, tá tudo diferente. Existe, né, até uma frustração da pessoa em ter criado a expectativa de que talvez seria igual. E eu acredito que prova de tudo isso que você tá falando, que você tá relatando, e do que o pouquinho que eu relatei aqui pra você, mostra o quanto essa comparação ela é completamente inviável, assim, ela não deveria ser permitida, né? Ninguém deveria se permitir a fazer isso, né? Porque cada relato é um relato diante da sua própria realidade, né? Então sua mãe coloca um recorte de um momento feliz, de algo, de uma conquista, isso representa um momento dela, é um recorte da vida dela, é uma questão dela. E se ela coloca uma frustração, um desabafo, é uma questão dela. Não quer dizer que você vai viver aquela mesma coisa. Cada um vive uma experiência diferente diante da bagagem que tem. E não quer dizer que você vai ser extremamente feliz ou infeliz, né? É algo muito particular, né? Muito. Letícia, toda mãe consegue amamentar? Definitivamente não, porque a amamentação ela é muito complexa. Existem muitas e muitas camadas que rodeiam a amamentação. A amamentação, as pessoas acreditam e acham que é instintiva, mas não é.
Não é só pegar o bebê lindo, colocar no peito e tudo vai fluir, vai ser florzinhas e arco-íris. Não é assim, né? A gente precisa de olhar para a parte fisiológica, anatômica, entender quem é esse bebê ali naquela amamentação, entender onde essa mulher está inserida num contexto social, familiar, pessoas que estão em volta da mulher, ela tem uma influência muito grande ali, né? A parte cultural dos mitos, né? Que tem um impacto muito grande para a mãe ali que está amamentando, a rotina daquela mulher, o apoio que aquela mulher tem. Então, tudo isso depende para uma mulher amamentar ou não. A gente fala assim, não basta querer amamentar. Precisa de muita coisa para a amamentação fluir. E aí a gente também precisa considerar outras questões. Por exemplo, a gente está falando de uma amamentação de um bebê que mama no peito, mas é uma amamentação exclusiva, é uma amamentação mista, né? Que tem fórmula, que tem leite materno. É só o ato de sugar o peito, porque tem gente que não produz leite, mas tem um bebê mamando. Então a gente precisa também considerar esses outros fatores, né, da amamentação. Mas a amamentação é muito complexa. Com certeza. Eu vivo isso no estúdio constantemente. Esse desafio e ao mesmo tempo esse dilema, né? Continua com o peito, continua tentando ou não. Muitas das vezes eu oriento as mães no sentido de buscar uma consultoria de amamentação. Muitas mães já saem da maternidade já com o contato de uma consultoria de amamentação. Muitas mães passaram por você, inclusive. Mas eu acho que tem muito aquela coisa da dor, tem muito essa questão cultural que você falou, que é algo a se pontuar, e eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, vai ter muitas mães recentes, né, mães de primeira viagem, que vão estar assistindo a gente, tentantes também, e eu acho interessante você abordar esse assunto no sentido de a mãe sai da maternidade, muitas das vezes com o bebê só no peito, ou essa mãe às vezes sai já com essa amamentação, com a fórmula e com o peito. Como que acontece isso? Para quem não sabe. Vai depender muito da realidade ali, né? Por exemplo, é muito comum as mães saírem da maternidade com uma fórmula prescrita ou já tendo, né? Até porque já vai ter uma consulta inicial ali com o Isso, pediatra e tudo mais. Pediátrico, né? E a gente vai entender as demandas daquele bebê. Mas, por exemplo, bebês prematuros, nem sempre ali a mãe ela vai conseguir ordenhar e de tanto em tanto tempo e ter toda uma outra demanda emocional, física, para ficar exclusivamente naquele leite materno. Ou então a gente vai ter problemas de saúde da mãe, ou a gente vai ter problemas com o bebê. Então eu acho que pensar na possibilidade do uso de fórmula é sempre algo racional. Porque a gente cria uma expectativa durante a gestação, né? Então a mulher que tá grávida, ela cria, não, quero amamentar exclusivamente, só no peito. E é algo que fica, na grande maioria das vezes, no mundo ideal, né? No mundo das ideias. Porque a gente precisa, igual a gente precisa pensar na cesárea como uma possibilidade de via de nascimento, total, a gente precisa pensar na fórmula como uma forma de alimentar também o bebê ali, né? Sim. E aí, pode ser que chegue um momento que essa mãe realmente fique numa amamentação exclusiva ou não. Isso tudo vai depender de como essa mulher quer, como ela vê a amamentação, o que faz mais sentido ali pra ela, né? Então, eu acho que é tudo muito particular. A gente precisa olhar mesmo para o indivíduo, pra dupla ali, da mãe e bebê, e o que faz sentido pra eles. Isso já aconteceu muito aqui no estúdio, porque assim, é um momento de sessão fotográfica, mas é um momento de muita conversa, de muito relaxamento. É um momento muito tranquilo, assim, que as mães se sentem abertas para compartilhar, e nós também do estúdio, nós queremos saber como foi essa experiência, como que a mãe tá se sentindo, pra gente entender mesmo, né, a realidade, desafios que ela tá enfrentando, né. Muitas mães, às vezes, já chegam já definida na cabeça de que ela vai fazer uma cesárea, por mais que às vezes a médica tem instruído para ela que todas as condições estão favoráveis para um parto natural, mas às vezes ela quer o parto cesáreo, talvez por um receio, por um medo, ou talvez por uma questão de que minha mãe colocou na minha cabeça que tem que ser cesárea e ficou com medo porque ela viveu um trauma assim, e aí a gente volta de novo naquela situação de que cada um tem a sua própria experiência. E a gente viver em cima do medo do outro não... É lógico que cada um faz as suas escolhas, né? E é o que eu falo muito para os meus clientes aqui. Eu, como profissional na fotografia, eu vou te recomendar as cores
ideais, a pose talvez ideal, se a gente vai fazer uma foto mais natural, se a gente vai fazer externo, eu vou te recomendar o que eu como profissional acredito que seja o melhor, mas quem vai decidir é você no meio da fotografia. E logicamente eu como profissional de fotografia nunca vou me meter em um assunto ligado à saúde, porque eu não tenho formação, nem capacidade, nem qualificação nenhuma para isso. Mas eu acho que vocês da saúde devem viver muito isso, né? Às vezes vocês reconhecem que tem todas as condições para algo acontecer, mas a escolha tem que ser do próprio paciente. É o que a gente fala da autonomia do paciente. Uhum. Principalmente quando a gente está falando de mães, mulheres, a parte obstétrica. A gente precisa dar autonomia para elas vivenciarem aquilo que faz sentido para elas, né? Uhum. Porque não é o meu corpo, não é a minha amamentação, não é o meu parto, não é a minha gestação. Sim. Então, por mais que às vezes, até assim, na amamentação, né? Como consultora, a gente sabe que vai dar certo, a gente sabe que é uma coisinha ou outra que a gente precisa ajustar, mas eu não tô vivendo o que aquela mãe tá vivendo. Então, a gente precisa dar essa autonomia, mostrar os riscos, os benefícios, o que a gente precisa fazer, o que a gente vai deixar de fazer. E aí, ela, dentro da sua autonomia, fazer as suas próprias escolhas. Sim. Então, não consigo fazer essa escolha e tomar essa decisão pra ela. Eu não posso tirar isso dela. Sim. É dela. É o do protagonismo dela que a gente fala. É muito atual ainda, a gente tá sempre tentando resgatar essa autonomia e esse protagonismo da mulher no parto, da mulher na amamentação, no pré-natal, na gestação, enfim. Sim. Durante, às vezes, uma prova de look no estúdio, nós buscamos entender mesmo essa questão desse momento, assim, da mãe, quais são os planejamentos, né? Quais são as expectativas, o preparo para esse momento do parto. E muitas mães, às vezes, comentam pra gente também, né? Ah, eu quero parto natural. É o meu sonho e tudo mais. E você percebe quando aquilo está sendo muito idealizado, quando aquilo realmente é um sonho, quando aquela mãe já pesquisou muito sobre aquilo. E aí eu sonho junto também com a mãe, independente de qual seja o sonho dela. Só que eu sempre pontuo pra ela, tá, mas você tá pesquisando as outras possibilidades também, caso isso não ocorrer conforme o planejado? Por que eu faço isso? Posso estar intervindo um pouco no sonho do meu cliente, seu paciente? Talvez posso, mas eu acho que é uma iniciativa que eu tomo de forma mais consciente, porque eu já vivi muitas situações com clientes que idealizaram muito essa maternidade, esse gestar, essa maternidade com muita perfeição, digamos assim, né? Muito controle, e talvez ela queria um parto natural, não conseguiu ser um parto normal, teve que ser cesárea. Queria amamentar, não conseguiu amamentar. Não queria dar forma, teve que dar forma. Eu não queria oferecer a chupeta, teve que dar chupeta. Então, assim, aí você se frustra muito. Pra que viver assim, né? Se você poderia ter buscado entender os outros lados, as outras possibilidades, para realmente viver com menos sofrimento. E eu acho que essa consultoria, esse apoio, esse suporte que você oferece, justamente serve para isso, né? Para o paciente entender os dois lados, né? Muitas mulheres, assim, acho que a grande maioria das pessoas, elas acham que a consultora de amamentação, quando você busca consultora de amamentação, é para você amamentar 100% exclusivo, só peito e sem bicos artificiais e uma amamentação prolongada até 2 anos. Não é assim. Eu pelo menos, sempre vou fazer um atendimento, uma consultoria de amamentação baseado no que a mãe quer. Então, eu sempre pergunto no início do acompanhamento quais são os seus planos para amamentação. Porque às vezes o plano daquela mulher é amamentar até 4 meses e aí ela vai retornar ao trabalho, ela vai introduzir a fórmula e tá tudo bem. Então não tem como eu me basear, fazer um atendimento baseado no que a ciência coloca, vamos colocar assim, né? De amamentar sem bicos artificiais, amamentação prolongada, exclusiva, porque nem sempre isso vai dar certo. E quando a gente fica, né, criando metas baseadas no ideal, ali no perfeito, isso sempre vai ser inatingível. E aí a gente vai sempre ficar lidando com uma frustração, com uma culpa, com um desafio. Então eu gosto de sempre trabalhar pequenas metas dentro da realidade que aquela mãe quer. Então, Letícia, eu quero amamentar até 6 meses. Beleza.
Então a gente se programa para amamentar até 6 meses. E analisando também a saúde do bebê, né? Sim. E eu acredito que você faça também um acompanhamento junto com o pediatra, né? A gente faz. Pegando, né, esse aval do pediatra, que é algo indispensável, né? E é importantíssimo. E fica aí o convite para os pediatras também participarem aqui do nosso encontro no tapete, que vão ser muito bem-vindos. Não só os pediatras, como outros profissionais da saúde, que vão agregar aí, que agregam, né, com certeza, para a saúde das famílias. Letícia, a gente escuta muito sobre essa questão. Eu tô olhando aqui nesse apoio meu aqui, sobre questão de leite fraco, de dor. Vamos falar um pouco disso? Dor na amamentação nunca é normal. Principalmente quando é uma dor insustentável, uma dor incapacitante, uma dor assim que não passa. O que é esperado numa amamentação inicial, que tá iniciando ali nos primeiros dias, é uma sensibilidade que é do estiramento mamilar, que é aqueles primeiros 40 segundos que o bebê abocanha, suga, o mamilo estica, dá Eu que nem a mulher que coloca na mão no peito. Dá um desconforto inicial, que a gente fala que são os primeiros 40 segundos da mamada e passa. Mas a partir do momento que começa a ter uma dor na mamada toda, uma dor que vai gerando fissuras, né? Que são as famosas rachaduras ali no mamilo, isso não é normal. A gente precisa investigar a causa. Mas, culturalmente, é muito normalizado. Ah, não, porque nos primeiros 15 dias dói mesmo. No primeiro mês vai doer mesmo. Passa a casca de banana que vai sarar. Passa a borra de café. Isso são mitos, então. São mitos. E aí a gente precisa tomar muito cuidado em onde a gente vai esbarrar. Porque esses mitos, eles são muito enraizados culturalmente. Não tem como a gente separar. Posso até citar um exemplo aqui pra vocês. Uma vez, uma mãe que tava com muita dificuldade de amamentação, tava com o mamilo muito machucado. Alguém da família falou pra pôr sal. Nossa! E ela colocou. Porque no desespero a gente faz tudo, né? Tudo que dão de solução pra gente, a gente faz. E ela colocou sal. E aquele mamilo que já tava muito machucado. Abriu mais ainda a ferida. Queimou, ficou mais sensível, abriu mais. A gente tem que tomar muito cuidado ali no que a gente tá ouvindo, no que a gente vai acreditar, no que a gente vai falar pra essa mãe, né? Uhum. Porque vem de todos os lados, né? Vem do profissional, vem da profissional lá do hospital, vem da tia, da avó, da irmã. E é sempre baseado nas experiências próprias. Uhum. O que eu fiz deu certo, então pra outra pessoa também vai dar certo. Uhum. Por isso que a informação ela é muito importante, ter uma profissional pra contar também. Existem muitos mitos relacionados à amamentação, à maternidade, na verdade. Eu acho que toda fase do bebê vai ter algo que a mãe vai ter que lidar. A vida é assim, né? A vida é assim, constantemente. Exatamente. Letícia, continuando ainda na questão dos mitos e verdade, é algo que eu já ouvi muito de algumas mães, relatos de que houve rachadura no bico, do peito, ou até mesmo situações de sangrar durante a amamentação. Mas nesse início ali, nos primeiros dias, é comum mesmo isso acontecer? É comum, mas não é normal. É diferente, né? É totalmente diferente. Assim, quando a gente tem uma amamentação que chegou nesse nível, muita dor, geralmente quando tá sangrando, a mulher tá com muita dor, né? Tá fissurado, tá ali com sangue, né? Porque a gente já tem algo, o corpo da mulher já tá falando pra gente que não tá tudo bem em alguma coisa e que a gente precisa descobrir a causa. E aí essas causas, elas são variáveis. Então a gente precisa primeiro avaliar a mãe, o bebê, fazer o manejo da amamentação, porque, assim, grande parte das vezes vai ser o próprio manejo inadequado da amamentação que vai levar essas fissuras. E aí, caso não seja isso, a gente faz os encaminhamentos. Então, por exemplo, às vezes a gente suspeita de uma possível língua presa. A gente encaminhou para fono, para fazer o teste da linguinha, ou para o odontopediatra, para fazer a própria cirurgia. Às vezes uma torcicolo congênita, a gente caminha também pra físio. Não é normal. Sempre vai haver um motivo, só precisa ser investigado. Letícia, uma outra dúvida que talvez esteja até dentro de mitos e verdades, não sei. É possível amamentar sem gestar? Inclusive, isso é um grande tabu. Porque existe um preconceito muito grande que circula essa questão. Mas sim, é possível amamentar sem gestar em casais homoafetivos, em casos de adoção, as barrigas de substituição. É um acompanhamento que é feito, né? Então, tem a parte que precisa ser feita toda da parte ginecológica e existe a parte
mecânica também, mas sim é possível amamentar sem gestar. Não é fácil, mas dá certo. A qualidade do leite é a mesma qualidade de mamãe que gestou. Então, às vezes existe esse preconceito, né? Ai, será que é o mesmo leite? Ah, mas é um leite hormonal. Ah, mas tem muita falácia, né? Mas já temos muitos estudos que mostram que a qualidade do leite é a mesma. Então, o benefício para o bebê é o mesmo. E como que seria? É um tratamento que é feito? Existem alguns protocolos, né? Aí vai depender da paciente, mas existem formas hormonais que a gente faz. Aí faz com acompanhamento, às vezes, ginecologista, endócrino, geralmente ginecologista. Então tem essa parte hormonal, mas ela precisa ser uma paciente apta para isso. Existem as práticas também com galactogogos e a parte mecânica, que geralmente é com estímulo com a bomba. Então, a mulher geralmente ela precisa ter uma bomba, extratora de leite, para ficar fazendo esses estímulos, né? Então, tem como se programar para isso. Por exemplo, é um casal homoafetivo que fez uma fertilização e uma mãe gesta, a outra não. Mas a mãe que não gesta quer amamentar. Então, ela já se programa desde o início para iniciar o acompanhamento, para começar essa produção de leite. Inclusive, eu conheço uma mãe que nesse tempo, né, ela começou com 6 meses antes da bebezinha nascer. Ela ficou fazendo doação de leite. Então, nesse tempo que a bebezinha não estava aqui, ela ia doando esse leite para um banco de Que leite. interessante. Uhum. Então é feito um planejamento antes de tudo, né? Às vezes não. Às vezes, por exemplo, em casos de adoção. Tá, adotei. Pode ser que aconteça de o bebê já estar ali e essa mãe fala, ué, quero amamentar. Então, começa o processo ainda com o bebê ali. Claro que não vai ter introdução de fórmula, né? A gente vai ter uma amamentação mista. Mas é possível tanto se planejar, como também já com o bebê ali. Às vezes, por exemplo, a mãe gestou, mas ela desmamou e ela quer voltar a amamentar. Então, também tem como a gente fazer isso com esses protocolos, acompanhamento, planejamento. Tá certo. Você faz esse tipo de acompanhamento ou não? Faço, mas eu não faço sozinha, né? Então eu precisaria ali de uma ginecologista para estar, né, em acompanhamento, porque a gente precisa da parte da médica, né, da parte ginecológica, e tem a minha parte também. Tem o meu coração, meu olho brilha. E quando a gente fala assim, quem amamenta o bebê, vem muito assim na nossa cabeça, né? É obviamente a mãe. Eu li vários artigos, assisti documentários e tudo mais. Tem uma frase, assim, uma citação, que ela foi apresentada em vários artigos e que eu pensei, por que não levar isso para nossa conversa? Que é: a mãe oferece o peito, mas quem sustenta essa amamentação é toda uma rede. Muita coisa. Para criar-se um bebê precisa de uma aldeia. E aí, voltando aqui para a amamentação, a mulher que está amamentando, de fato, só ela consegue fazer isso. Mas existe toda uma rede por trás dessa mulher que precisa estar ali de fato para sustentar esse processo. Porque já é um processo muito desafiador, que demanda de todas as camadas da mulher: a parte física, a parte emocional, a rotina, privação de sono, tudo fica ali para aquela mulher. E quando a gente tem uma rede de apoio, né, pessoas que estão ali em prol daquela mulher, para aquela amamentação fluir melhor, ficar um pouco mais leve, para que essa mulher não se sinta tão sobrecarregada, isso tem um impacto imenso na evolução da amamentação, na duração da amamentação, na experiência da mulher em relação à amamentação. Então, assim, para amamentar, a mulher precisa de muito apoio. A mulher precisa mais de apoio do que qualquer outro momento da vida, né, ali durante a amamentação. Porque o neném quer ficar no peito o tempo todo, principalmente ali nos primeiros meses. E normalmente, assim, desculpa entrar agora, normalmente o que a gente mais vê, cobrança, né? Da família no geral e cobrança da sociedade, né? Sim. Você precisa fazer de tal jeito, você precisa dar o peito assim, dê a forma, faça isso, faça aquilo, mas quem tá vivendo mesmo aquela experiência de forma extremamente intensa, em algumas vezes dolorosa, né? É a mãe. Exato. Né? É ela que vai sentir, ela que tá tendo conexão com o bebê, que tá sentindo de forma muito direta, né? Eu acho que isso também parte muito do ideal. O que é uma mãe perfeita? Então, a mãe perfeita é que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo. Não existe isso, né? A gente nunca vai conseguir ser totalmente perfeita. E a maternidade, uma vez uma paciente me falou isso e eu nunca mais esqueci. É uma grande dualidade. Então, você sempre vai estar
Será que eu coloco na escola? Será que eu fico mais tempo com ele? Será que eu dou agora a fórmula? Ou será que eu mantenho o peito? Então sempre vai ter ali uma dualidade pra mãe, independente da fase do bebê. Letícia, fazendo um adendo sobre isso, eu amo psicanálise, né? Então não tem como fazer psicanálise sem estudar como foi a nossa infância e inevitavelmente se deparar com a criação que você recebeu da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, da sociedade que você estava inserida, dos seus coleguinhas da escola, né? E como aquilo te impactou para você se tornar quem você se tornou hoje, para ter o pensamento que você tem hoje, né? O que é uma mãe perfeita? É aquela que você consegue ser hoje. É isso. E eu acho que essa é a frase. Porque não existe cobrança. Existe o que é possível. Exato. Dentro que consegue ser entregue naquele momento. É Né? isso. Já houve um preparo para receber aquela criança. Né? Já está se fazendo o que consegue ser feito. Então não precisa se comparar demais com alguém. Não precisa ouvir demais um outro. É sentir o que, é que você consegue fazer. Exatamente. E eu até falo muito isso para as minhas pacientes, que a melhor mãe para o seu filho é ela mesma. Então a mãe, ela sempre vai fazer tudo que está ao alcance dela, dentro das condições dela. E isso é impagável. Então, existe de fato essa comparação, cobrança, mas a gente vai se sustentando a partir do momento que a gente vai vivendo. E aí a gente vai fazendo o que é possível, dentro das condições daquela realidade, daquele momento. Sim. E o que um pai, uma avó, os amigos, a rede de apoio, né, dessa mãe pode fazer para ajudar nesse momento assim da amamentação, dessa fase inicial da maternidade? Nossa, pode fazer tanta coisa. Pode fazer Cobrar menos, né? E auxiliar mais, eu acredito. Exatamente. Mas o que você pode assim dar de exemplo pra gente? Primeira coisa é quando a gente fala de rede de apoio, a gente está falando de uma rede de apoio para a mulher. Então, o que é muito comum que a gente vê é essa rede de apoio, geralmente a avó, a irmã, a avô, vai pra casa daquela mulher pra ficar com o bebê. Como se aí, agora eu fico com o bebê, você vai fazer todas as suas outras coisas que você precisa fazer. E não, aquela mulher, ela tá vivendo um puerpério. Então ela precisa se recuperar todas as suas particularidades. E só o fato de você deixar uma comida pronta, quentinha, preparada ali pra essa mulher. Às vezes até ficar com o bebê pra ela conseguir tomar um banho quente bem longo, pra ela conseguir hidratar o cabelo, pra ela conseguir só simplesmente tomar um banho mais longo, né? Arrumar a casa, lavar roupa, lavar a louça. Ficar com o bebê nesses momentos em que ela precisa, né, ter um autocuidado, ter demandas dela mesmo, né? Além de uma coisa que eu acho muito importante entre a mãe, a família e a rede de apoio é eles estarem alinhados em relação ao que essa mãe, essa família deseja. Porque senão vira rede de agouro, que a gente fala, né? Que só fica ali dando palpites, falta muito apoio, e aí aquela mãe ela fica se sentindo insegura, fica se sentindo cobrada, né? E existe ali uma pressão. Então eu acho que é muito importante esse respeito entre a rede de apoio e os desejos daquela mulher. Porque quando existe, né, esse alinhamento, acaba que vai fluindo melhor pra mãe as coisas acontecerem, às vezes, da forma que ela desejou, da forma que ela planejou. Então, um exemplo muito clássico que a gente vê muito é em relação ao chás. A gente sabe que não pode dar chás pros bebês. E muitas mães já sabem disso, mas antigamente se dava muitos chás pros bebês, principalmente pra cólica, pra dormir. E aí, às vezes, aquela mãe não quer que seja dado, e a avó, ou o vô, ou alguém vai dar escondido. Isso é muito desrespeitoso. Além de que aquela mulher, ela perde a confiança naquela pessoa. Então, eu acho que ter esse alinhamento, né, de expectativas, de realidade, desejos, de vontades, é muito importante ali com... Respeitar as decisões, né, dessa mãe. Isso acontece muito, eu vejo, até na questão, depois que há a introdução alimentar, né, do não quero que o meu filho tenha acesso a açúcar até os 2 anos ou mais. É uma escolha da mãe. E, às vezes, a pessoa dá um docinho de aniversário, coloca dentro da boca da criança, a criança nunca nem pediu aquilo. E, às vezes, um familiar, uma amiga, coloca o doce na boca da criança. Exatamente. E isso é uma invasão, né? É um abuso total, assim, que não... Gente, eu não tenho nem palavras pra então, expressar, sabe? O quanto é invasivo. Exatamente. Não deveria Ou acontecer. então faz assim, como se fosse um segredo. Não conta pra sua mãe. É, que já tá muito errado, né? Já tá muito errado. Exatamente. Quebra um vínculo ali da mãe. Total. Expõe o bebê a riscos maiores até. Sim. A rede de apoio, ela pode ser familiar, então
as pessoas que estão em volta daquela família, né? A avó, avô, tio, tia, irmã, cunhada. Mas existem outras formas de rede de apoio também. Um grupo de amigos, grupo de profissionais, né? Então, às vezes, ali não tem como ter uma rede de apoio familiar, mas existe a rede de apoio profissional, a rede de apoio de amigos, às vezes a rede de apoio pode ser uma creche, pode ser uma escola. Então, é tudo que envolve, que engloba ali, para melhorar a qualidade de vida da mãe e do pai, e que estão ali de fato para ajudar na rotina ali daquela família. Mas eu achei muito interessante, bonito nas suas palavras, colocar essa questão da apresentar o que é a rede de apoio, porque muitas das vezes a gente enxerga como ir até a mãe, segurar o bebê e ficar ali com o bebê, sendo que você pode realmente oferecer para a mãe a otimização do tempo dela, né? Fazer uma comida, ajudar ali nesse espaço ali, otimizar a vida dela, né? E não só ficar com o bebê no colo, né? Por algumas horas. Uma coisa que é importante falar, que eu sempre gosto de frisar, é que o pai não é rede de apoio. Pai é pai e tem as obrigações dele como pai. É porque às vezes a gente se coloca, né? A gente fala assim, que o pai vai ajudar nisso, esse pai ajuda muito, em relação como se ele fosse uma rede de apoio. Não, ele é pai. Ele tá fazendo o que ele tem que ser feito. A paternidade, ela precisa ser exercida, né? Exato. Paternidade não é só ajudar. Um nome, né? Não é só nomear como pai, né? Isso também é uma questão cultural que eu acho que já seria para um outro episódio pra gente tratar aqui. Letícia, qual mensagem, assim, você deixaria pra uma mãe que está se sentindo insuficiente? Que você é a melhor mãe pro seu filho e o mundo do seu filho é você. E a maternidade, ela vai ter sempre altos e baixos. Entre esses altos e baixos, a mãe, ela sempre vai estar com o seu pacotinho, com o bebê. Sempre vai ser a vida dele, o amor dele. Então, o processo de maternidade não é fácil, mas você consegue. Se você chegou aqui, muito obrigado. Obrigado por sentar com a gente nesse nosso tapete da sala. Porque no fim das contas, ele nunca foi apenas um lugar para entrevistas. É um espaço onde histórias encontram coragem para existir. Você me entende? Sobre os medos que deixam de ser escondidos por debaixo do tapete. É onde as perguntas têm mais valor do que respostas prontas. E talvez daqui pra frente ele também conte a sua história. Esse é o Tapete da Sala. Obrigado por fazer parte desse encontro. Se esse episódio acolheu você, compartilhe com outra mãe. Nos vemos no próximo episódio.